RP Líderes apresenta Papo de RP. Inspirações para o universo das relações públicas. Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos ao segundo episódio da nossa série de podcasts Papo de RP. Essa iniciativa é uma proposta da diretoria de Valmíria Balbinotti e Lauri Garcia Job, em parceria com a Universidade de Caxias do Sul. A execução é realizada pelos estudantes que integram o projeto RP Líderes e por mim, Bruna Bortolotto, estudante de Relações Públicas da UX. Na reta final do curso, estou realizando no Conferp meu estágio curricular. Como sabem, uma etapa essencial para a formação em RP. O projeto RP Líderes Brasil tem alunos representantes de um grande número de cursos de relações públicas do Brasil. O projeto tem entre os objetivos desenvolver lideranças de RP, divulgar e promover a profissão e as atividades de relações públicas, entre tantos outros. Antes de apresentar o segundo episódio, gostaria de agradecer o apoio da Universidade de Caxias do Sul, que gentilmente cedeu o estúdio de gravação e técnicos para podermos gravar todo o conteúdo que chegará até você. Neste episódio, vamos explorar o tema O Incrível Universo RP. Juntos, vamos mergulhar em um assunto que é extremamente importante e inspirador: o empreendedorismo na área de relações públicas. Empreender em RP vai além de criar uma empresa. É sobre inovar, criar soluções únicas e agregar valor para clientes e públicos. Vamos discutir como as habilidades de um profissional de RP podem ser alavancadas para iniciar e gerenciar negócios de sucesso. Além disso, vamos conversar sobre as principais estratégias e práticas que podem ajudar você a transformar suas ideias em realidade. Não perca nossas dicas práticas e insights valiosos que podem servir como inspiração para você, que talvez esteja pensando em seguir pelo caminho do empreendedorismo em RP ou sonhe em ocupar um cargo importante dentro de uma renomada organização. Por isso, fiquem ligados e aproveitem o episódio. Para iniciar, eu quero apresentar minha parceira, a Júlia, que assim como eu, ela é graduanda de Relações Públicas. A Júlia atua como RP Líder, representando a Universidade de Caxias do Sul e o curso de Relações Públicas da instituição. Júlia, fale um pouco sobre você para quem nos ouve. Olá, Carol. Pedro, tudo bem? É uma honra poder entrevistar vocês, é uma honra poder participar do projeto. Eu sou a Júlia, eu estou estudando Relações Públicas na UX, quase no final do curso também. E eu atuo como redatora em uma agência de comunicação, já faz 3 anos que eu estou nessa função. Mas na área de comunicação de forma geral, fazem 6 anos, né? É uma área que eu gosto muito e para mim é uma verdadeira honra poder estar aqui com vocês hoje. Agora que você já conhece os apresentadores, chegou a hora de falar como esse episódio irá funcionar. Como mencionei, hoje temos a honra de contar com a presença de 2 convidados importantíssimos, para os quais preparamos uma série de perguntas sobre empreendedorismo e também sobre a atuação do profissional de RP dentro de grandes organizações. Nosso objetivo é proporcionar um bate-papo repleto de conteúdo para vocês. Quem sabe esse episódio não acende o espírito empreendedor por aí, hein? Vamos lá! Então agora, sem mais delongas, vamos apresentar os nossos convidados. Para nos ajudar a explorar esse tema, contamos com a presença da ilustre Carol Terra, que é referência para profissionais e principalmente estudantes que com certeza já leram pelo menos um livro ou artigo dela. A Carol é professora e pesquisadora pela Universidade de São Paulo, Relações Públicas graduada pela Universidade Estadual Paulista, mestre e doutora em Ciências da Comunicação pela USP, com estágio pós-doutoral pela mesma universidade. Já atuou em empresas como Fiat, Vivo, Mercado Livre, Agência Ideal, Garoto e Nestlé. Possui ainda uma consultoria de mídias sociais e RP digitais. A Carol é a autora dos livros Marcas Influenciadoras Digitais, Insights para Comunicação Organizacional, Comunicação Organizacional, Byung-Chul Han e a Hipercomunicação, Mídias Sociais e Agora e Blogs Corporativos. Outro convidado destaque desse episódio é o distinto Pedro Alves, vice-presidente global de comunicação da Mastercard. Pedro possui uma trajetória de 18 anos dedicados à área de comunicação e marketing,
com uma vasta experiência internacional em empresas B2B. Ele tem expertise em marketing digital, relações institucionais, imprensa e comunicação interna. É formado em Relações Públicas pela Faculdade Casper Libero e possui um Executive MBA pela Fundação Dom Cabral. Desde 2017, Pedro faz parte da equipe da Mastercard. Iniciou como diretor de comunicação para o Brasil e Conesul. Nesse papel, ele foi encarregado de fortalecer a integração entre comunicação e marketing, desenvolvendo uma abordagem estratégica de 360 graus. Atualmente, ele lidera a comunicação global para a divisão de tecnologia da organização. Carol e Pedro, sejam bem-vindos ao Papo de RP. A gente sabe que vocês têm muito a compartilhar conosco e com quem nos escuta. O prazer é todo nosso, né, Carol? Super, nossa, estou super honrada de estar aqui com o Pedro e com vocês. Muito obrigada. A gente, enfim, reforça o nosso agradecimento. É muito, muito, muito especial poder receber vocês. E não vou me estender muito aqui porque a gente quer saber de vocês, né? Contem um pouquinho pra gente como é que foi a decisão de entrar nesse incrível universo das relações públicas, né? Como é que é essa experiência de ser um profissional renomado dentro dessa área? Eu sempre gostei eu sabia que eu queria comunicação quando eu estava, né, no final do ensino médio, que na minha época não chamava ensino médio, chamava colegial. E aí eu já sabia que eu queria comunicação. Minha dúvida era se eu iria para jornalismo ou para publicidade. E aí eu fui ler mais a respeito dos cursos de comunicação e acabei descobrindo relações públicas, me encantei, me aprofundei a respeito, fui conversar com profissionais que já eram formados, que estavam atuando no mercado de trabalho e falei, nossa, é isso que eu quero para minha vida. E sou muito feliz com a escolha que eu fiz. Ao contrário da Carol, eu achava que eu seria engenheiro de telecomunicações. E aí, durante o ensino médio, no último ano do ensino médio, a gente foi para uma feira de profissões da PUC Minas, porque eu fiz ensino médio em Itaúna, em Minas Gerais. E nessa feira de profissões eu fui atender várias palestras, entre elas o de telecomunicações, engenharia de telecomunicações. Quando terminei a palestra de telecomunicações, me bateu assim, parece que eu gosto disso, mas eu não tenho certeza se eu gosto disso. Aí eu fui olhar no roteiro de palestras, tinha um horário só de palestras de comunicação social. Mas eu tinha um tanto de viés inconsciente. Eu achava que jornalista só escrevia, publicitário só criava arte bonita, e eu nunca tinha ouvido falar em relações públicas. Mas daí, quando eu entrei na sala para escutar falar sobre comunicação social de forma mais ampla, e aí a professora estava explicando para a gente o que era relações públicas, foi como se um balde de fichas caísse na minha cabeça. Ficha, para quem é do tempo que tinha telefone a ficha, né? Hoje em dia é mais double tick no WhatsApp, pode ser. Mas pareceu que tudo fez sentido naquele momento e eu saí de lá com a certeza absoluta que eu seria relações públicas super feliz. Liguei pro meu pai e falei, eu já sei o que eu vou fazer. E ele falou, o quê? Medicina? Eu falei, pai, não, relações públicas. Ele, mas você vai ganhar dinheiro como? Eu falei, eu não sei, mas eu quero ser feliz e parece que eu vou ser feliz aqui. E daí tudo começou. Eu acho que daí a gente começa a contar uma história. Eu acho que deu certo, né, Pedro? Eu acho que deu, né, Carol? Deu. A gente deu. Ai, gente, coisa maravilhosa. E realmente deu super certo, né? Vocês são grandes referências para nós e é muito maravilhoso ouvir isso de vocês. Seguindo aqui, acho que muita gente que tá ouvindo, enfim, né, empreende ou tem algum plano de empreender dentro da área de relações públicas ou sonha, né, em ter algum cargo em uma grande organização. Vocês poderiam falar um pouquinho sobre quais são os desafios e também as recompensas para quem quer seguir esse caminho em relações públicas? Bom, quando a gente acho que está na faculdade, está cursando, a primeira ideia mais óbvia é a gente trabalhar dentro de uma grande organização, né? Então, acho que esse é o caminho, talvez o mais fácil, talvez o que a gente almeje quando está cursando, né, uma faculdade de relações públicas. E, de fato, assim, é uma experiência incrível você fazer parte
de setores de comunicação, setores de marketing ou setores correlatos que acabam absorvendo profissionais de relações públicas, como, por exemplo, recursos humanos, né? Você pode trabalhar com comunicação interna, employer branding, você pode trabalhar em sustentabilidade, ESG, diversidade, equidade e inclusão. Então, tem uma série de setores que acabam nos absorvendo. Acho que talvez a visão menos óbvia é a visão de que você já saia da faculdade e já vá abrir um negócio, né? Até porque quando a gente sai da faculdade, a gente quer um pouco de estabilidade, né? E o empreendedorismo talvez não nos traga essa estabilidade logo de cara, né? Uma outra opção quando a gente está na faculdade também é você trabalhar em agências de comunicação. As agências, as assessorias, as consultorias de comunicação, né? Então, os dois caminhos, tanto trabalhar dentro de organizações de qualquer setor, de qualquer porte, né? E trabalhar em agências e assessorias são os caminhos mais óbvios da nossa atividade, da nossa profissão. E tem o caminho do empreendedorismo. Eu fui ser empreendedora nessa área de comunicação depois que eu já tinha uma trajetória, uma carreira consolidada no mercado da comunicação corporativa. Então, eu já tinha passado por grandes empresas, eu já tinha passado por uma grande agência. E aí eu falei assim, poxa, acho que para eu poder conciliar com a vida acadêmica, que sempre foi um sonho para mim, empreender passou a ser uma opção. E aí eu abri essa minha consultoria de relações públicas muito voltada para o ambiente digital, né, e de mídias sociais. E aí eu conseguia equilibrar a minha vida acadêmica, ou seja, fazendo os meus estudos, né, mestrado, doutorado, pós-doc, as pesquisas, dar aulas e também prestar serviço para o mercado. Mas há também quem vá direto para o empreendedorismo, e também não tem problema nenhum. Eu acho que nos dias atuais, o empreendedorismo talvez seja uma opção mais facilitada, né? Quando você, por exemplo, vai prestar serviço, ou você presta serviço para uma agência, ou você presta serviço para uma empresa, ou você presta serviço para um influenciador, uma celebridade, uma figura pública. Você pode oferecer serviços de relações públicas de uma maneira em que você seja uma empresa. E você pode ser uma empresa que é um EUSA. Eu vejo alguns alunos, né, no último ano de faculdade fazendo esse movimento, abrindo as suas próprias empresas para atender determinados nichos que eles gostam. Na Casper, onde o Pedro estudou e eu fui professora, tem bastante gente que já segue o caminho do empreendedorismo desde o último ano e abre o seu próprio empreendimento pessoal, uma assessoria de comunicação. Então, eu conheço gente que foi para o caminho das mídias digitais, eu conheço gente que foi para o caminho da influência digital, então prestar serviço para influenciadores, serviço de divulgação, de produção de conteúdo, de agenciamento. Então, eu vejo que esse mercado, né, na forma como ele está constituído hoje, talvez ele esteja muito mais aberto ao empreendedorismo do que na minha época, quando eu me formei, que foi no início dos anos 2000. Carol, eu concordo 100% contigo. Eu acho que hoje o mundo mudou e mudou muito rápido, né? Quando eu saí da faculdade, foi em 2009, a gente não tinha uma disciplina específica de empreendedorismo, como a gente vê hoje nas grades curriculares dos cursos de comunicação social ao redor do Brasil e do mundo mesmo. Eu acredito que foi a forma mais, eu diria, eu não diria fácil para mim, mas a mais comum eu começar minha carreira dentro de agência, como eu comecei minha carreira, atendendo clientes e grandes organizações, aprendendo como fazer comunicação do início, né, da perspectiva de ferramentas, depois passando por estratégia, depois aliando as ferramentas às estratégias, e aí entender como o cliente pensa, entender quais são as prioridades dele, porque quando você está na agência, muitas vezes a gente olha pela perspectiva segmentada daquele pedido que chega até a agência, você não consegue ter uma visão ampla do que está acontecendo dentro da organização. Aí depois eu tive a oportunidade de avançar nos meus programas de estágio e fui parar na Cadbury Adams na época, que hoje é a Mondelez, para fazer comunicação interna e externa. E lá foi onde, dentro do programa de estágio, tudo fez sentido da perspectiva de que eu entendi
que eu poderia entender e fazer comunicação de uma forma mais executiva e entender a fundo os dilemas, né, das organizações, que é algo que a gente estuda muito, pelo menos no meu tempo. A gente estudava muito sobre as questões antropológicas, sociológicas, filosóficas, e colocar isso dentro das organizações, desenvolver estratégias que fizessem sentido. E isso fez, para a minha carreira, fez muito sentido, fui muito feliz com isso. E por isso eu continuei nesse caminho, depois fui para o programa de liderança na GE. Dentro do programa de liderança na GE, eu consegui entender a comunicação por uma perspectiva global, não só de país, mas de entender como funciona as ligações de grandes empresas para desenvolver estratégias, lidar com complexidade, matricialidade na execução dessas estratégias. Daí eu estar aqui hoje como vice-presidente de comunicação para a área de tecnologia. Eu acho que isso me ajudou muito, eu poder encontrar esse caminho e entender como funciona os dilemas das organizações no que tange a comunicação, mas também entender e me desenvolver nas questões de liderança, porque não é fácil. Não é só aplicar o que a gente aprende na faculdade e achar que vai dar tudo certo. É preciso olhar para uma perspectiva muito mais profunda dos dilemas organizacionais, da matricialidade política das relações dentro das próprias organizações, para fazer isso se transformar e a comunicação ser observada de forma estratégica e não só de maneira ferramental, né? Eu acho que é por aí. Pedro, fora a necessidade da gente se atualizar o tempo inteiro num mundo como o de hoje, né? Não tem como a gente ficar preso ao que a gente viu na nossa época de faculdade, porque mudou absolutamente tudo, né? Tudo, mudou tudo. Então, mudou as redes, sempre... a forma como a gente se relaciona, né, Carol? Total. Eu comecei, na época que eu entrei na Adams, eu fazia segmentação e procura de influenciadores dentro do Orkut. Não tinha ferramenta, era na unha. Na mão. Uhum. Na mão, você fez isso também, com certeza. Isso. E aí saiu o Twitter na época, né? Saiu o Twitter, e aí, a gente entra, não entra? Era uma discussão. Empresas devem estar nas redes sociais ou não, eram outros dilemas. E eu sou muito feliz no que eu fiz até hoje. Não acredito que o que eu já fiz funcionaria se eu repetisse. A gente teria que fazer de maneira diferente. E não ter uma receita de bolo, porque o mundo vai continuar mudando muito rápido. Exatamente. É isso que eu penso, assim, a gente, como profissional de comunicação que lida com a mídia, que lida com o dinamismo do mundo, e tem que ser um profissional que leia essa complexidade do mundo e traduza isso para a empresa, para a forma como ela vai se comunicar, como ela vai se expor, como ela vai ter visibilidade. A gente precisa estudar o resto da vida e estar antenado a tudo que está acontecendo. Né? Então, o que vai acontecer agora, né, com novas ferramentas? Nós já estamos falando de ferramentas, por exemplo, que já são muito diferentes dessas ferramentas que a gente absorveu lá atrás. Né? Mundos muito diferentes. Então, acho que uma característica do profissional de comunicação atual é essa capacidade dele se reinventar, de ser resiliente e de não ter medo de estudar e aprender sempre. Né? Lifelong learning. E tem muito ainda para mudar, né? Eu, como estudante, acredito, a Júlia também, já faz quase 10 anos que eu tô na graduação, né? Prestes a me formar. Mas eu já vejo muita mudança de quando eu entrei na faculdade para quem tá entrando agora, sabe? Mudança não só de currículo, mas de profissionais, sabe? Então, eu acredito que é constante, sabe? A gente vai ter que estar sempre se atualizando para a roda girar, né? Para a gente conseguir também fazer uma carreira dentro da nossa área, né? Eu concordo 100% e eu diria que, na minha época, na da Carol, não existia cadeira de empreendedorismo, disciplina de empreendedorismo, e não existia disciplina de redes sociais. A gente teve que aprender fazendo, mas para aprender fazendo é preciso aprender de forma muito correta os fundamentos da comunicação social.
as grandes teorias da comunicação social, das relações públicas, da publicidade, do jornalismo. Se a gente não entender, e eu vejo isso pelo dia a dia nas organizações, se a gente não aprender isso de forma profunda, a gente não consegue dar os grandes saltos e se diferenciar como profissionais em qualquer um dos caminhos que a gente for percorrer, seja do empreendedorismo ou seja dentro das grandes organizações. Porque o tempo de atenção das pessoas e dos estudantes, eles estão muito focados em 15 segundos, que é o que dura hoje, como se passa conteúdo. Um vídeo vertical. Stories, exato. E não é assim a teoria. A teoria, ela precisa de tempo, a gente precisa se debruçar em cima dos livros, a gente precisa se debruçar em cima das fontes que sejam digitais, que sejam relevantes, porque senão a gente não vai estar preparado de saber entender o que e como o mundo está mudando, para daí a gente aplicar e ter a capacidade de aprender de forma sozinha, individual, pro resto da sua carreira. Aí é que entram as disciplinas de fundo, sabe? As basilares. Por exemplo, sociologia, antropologia, teoria da comunicação, que são disciplinas que nos ensinam a pensar, a refletir. As disciplinas técnicas, né? Eu em sua grande maioria, eu dou disciplina técnica, que é a minha praia. Mas, por exemplo, planejamento, comunicação organizacional, técnicas e teorias, a gente vai entendendo o que está acontecendo no momento e vai adaptando. Agora, essas disciplinas mais reflexivas, mais críticas, elas são fundamentais para fazer esse movimento que você falou, Pedro, que é o da gente ter essa capacidade de conseguir olhar para o mundo do jeito que ele está e ir conseguindo ir evoluindo e ser crítico e tudo mais. Né? Acho que, por exemplo, agora a gente tem uma baita de uma discussão, né, dos impactos da inteligência artificial na nossa área de comunicação. E são muitos, viu? Os impactos são vários. Né? Tem talvez posição que vai sumir por conta da inteligência artificial. Isso não isso é questionável? Né? Mas é um fato. E a gente vai ter que se adaptar a isso. Né? Então não adianta na faculdade a gente querer apenas a ferramenta, apenas o instrumento, né? A parte crítica, essa parte de fundo, na minha opinião, ela é super relevante para a gente construir uma carreira longeva. Concordo super. Eu acho que a inteligência artificial se na nossa época, Carol, quando a gente estava no início da carreira, as redes sociais era o que transformou as relações, como a gente se relaciona, né, de um ambiente de comunidade, de cidade, da pracinha, onde a gente ficava rodando ao redor da pracinha e se relacionava, e você conseguia diferenciar o que era as suas comunidades, sejam elas porque você morava numa cidade pequena, depois você foi morar numa cidade maior, e você tinha as suas diferentes comunidades. Hoje, a rede social, o equivalente de tudo isso vai ser o salto da inteligência artificial. Revolucionário, tecnológico. E aí, quem não souber interagir com a inteligência artificial, e aí tem vários tipos de inteligência artificial, incluindo o ChatGPT, né, a generativa, a gente vai ficar para trás, porque é um fato. Vão ter profissões que vão mudar nos próximos 5 anos. E aí, o trabalho que talvez um estagiário fazia no meu tempo não vai ser o que o estagiário vai fazer daqui a 5 anos. E se o estudante de relações públicas não souber trazer as utilizações dessas ferramentas para o seu dia a dia, ele não vai conseguir aprender de forma exponencial e ele vai ficar para trás. E a gente precisa de liderança, e a gente precisa de parceiros novos no mercado de trabalho, e a gente não pode deixar isso acontecer sem a gente repensar na forma como a gente vai lidar com esse novo tipo de tecnologia que é um fato, como disse a Carol. Então encerramos aqui o primeiro bloco do nosso episódio. Fiquem atentos, pois há muito mais aguardando por vocês no segundo bloco, que já se encontra disponível no nosso canal. Chegamos ao final do primeiro bloco. O segundo bloco desse episódio já está disponível nos canais do Papo de RP.